Sou Roberta Maziero, sou professora de yoga e trabalho com duas terapias energéticas, o Theta Healing e o Quantum Beam. E nesse canal do Telegram, a ideia é trazer um pouquinho dos conteúdos dessas técnicas holísticas que eu trabalho, né? E uma coisa que eu já venho postando há algum tempo é a questão da linguagem do corpo, né? Porque a gente, na nossa tradição, na nossa cultura, a gente desenvolve muito a nossa mente, a nossa consciência, a nossa capacidade de raciocinar. Mas pouco a gente desenvolve a nossa capacidade de sentir. Na verdade, nós negamos muito aquilo que nós sentimos para que a gente se encaixe, principalmente socialmente, na nossa família, nos nossos relacionamentos. No momento que a gente começa a ter mais presença naquilo que a gente sente, a gente começa a compreender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações, elas são fontes de conhecimento sobre nós mesmos. Aí é possível a gente falar, nossa, mas olha, eu tenho esse padrão de comportamento, né? Toda vez que de repente a pessoa fala alguma coisa que está relacionada, por exemplo, com a minha autoestima, eu já fico com raiva, né? E você começa a perceber, a investigar isso. Poxa, isso aconteceu naquela situação, naquele dia quando alguém me ligou, me aconteceu essa mesma situação no meu trabalho, acontece essa situação no meu relacionamento afetivo. Você vai percebendo um padrão de reação. E esse padrão de reação, ele tem a ver com as suas emoções, tá? Com aquilo que está guardado, né, no seu corpo. Nós temos pela ciência positivista, né, na organização da ciência moderna, essa dicotomia, essa separação entre mente e corpo. Porém, nas terapias holísticas, a gente tem uma outra maneira de perceber o ser humano. Um ser humano que é integrado não só como ser espiritual, tendo um campo mental, emocional e físico, mas também integrado no ambiente. Hoje eu estou gravando aqui para vocês do meu escritório na minha casa e eu moro no centro da cidade de São Carlos, então é muito provável que vocês escutem o barulho de carros, mas que vocês também escutem barulho de pássaros, porque eu moro numa cidade do interior e a gente ainda tem um tanto de verde, tem um rio grande que passa aqui embaixo. São Carlos é uma cidade que tem 3 nascentes, ela é bem importante nessa questão das águas, né? Mas para vocês entenderem que esse voltar pra gente independente do local que você está. É claro que a natureza, ela potencializa toda essa escuta que é interna. Mas você pode, gente, no metrô, dentro do ônibus, no Uber, fazendo esse trabalho com você mesmo, principalmente para que você não negue as suas emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje que aconteceu. Eu tive muitos sonhos essa noite. Um exemplo muito legal, porque na prática do yoga nós trabalhamos muito a questão da entrega. O que é essa entrega? Mesmo quando a gente faz posturas que exigem do nosso corpo força, resistência e equilíbrio, a gente procura trabalhar, como também no Tai Chi Chuan, a energia necessária para manter aquela ação, que no caso do yoga, né, é uma ação física do movimento do nosso corpo. Mas o yoga também trabalha posturas de relaxamento, posturas que quanto mais você se entrega, quanto mais você solta o seu corpo, mais você vai alcançando um estado vibracional e um espaço de se perceber sem ficar sobre o julgo da mente o tempo inteiro, que consome inclusive muito a nossa energia. E eu acordei hoje com esse insight, porque no yoga é realmente a postura do corpo que vai mexer energeticamente, não só com o corpo biológico, mas com todo o nosso campo vibracional. O Theta Healing, que é uma das terapias que eu trabalho, e o Quantum Beam também trabalha com essa vibração.
E é muito, porque aí me caiu uma ficha, eu falei, gente, na verdade é a mesma coisa, trabalhando com ferramentas diferentes. Mas essa entrega faz com que o nosso sistema vibracional, ele se modifique. E hoje foi muito interessante, porque eu estava ministrando uma prática de yoga, e uma das alunas, ela comprou um tapete muito lindo. E a outra aluna já tinha dito na aula anterior, nossa, eu quero comprar esse tapete também. Mas ela não foi procurar a loja na internet, no Instagram e tudo mais. Aí hoje ela chegou falando assim, você acredita que eu entrei no Instagram e tinha a página da loja para eu curtir? Ela falou assim, o que está acontecendo com essa coisa do Instagram? Como o pessoal está sabendo o que eu quero? Aí eu comecei a dar risada, né? E falei assim, tudo é vibração. Por isso aquilo que você pensa e aquilo que você sente é o que você atrai. E 99% das vezes a gente não tem consciência disso. Por quê? Porque a nossa consciência, eu gosto muito dessa imagem, né? O meu primeiro mentor de Theta Healing, ele trouxe isso, uma imagem que para mim ficou gravada, é a imagem do iceberg. Então, a pontinha do iceberg está para fora da água e é a nossa consciência. E a gente acha que a nossa consciência sabe tudo. Só que lá embaixo da água a gente tem a grande parte do iceberg, que é o nosso subconsciente. E muitas vezes o que a gente pensa e o que a gente sente está relacionado com o que está no nosso subconsciente. E o que está no nosso subconsciente? Crenças, padrões de comportamento. No Theta Healing a gente fala que são crenças limitantes, tá? Essas crenças limitantes, elas não estão ali para afastar coisas boas da nossa vida. Na verdade, elas estão para nos proteger, tá? E elas têm alguns níveis, elas podem estar num nível coletivo, que é num nível histórico, elas podem estar no nosso DNA, que é um nível genético. Então, coisas dos nossos ancestrais, a gente carrega muito sem saber. E ela pode estar num nível central, tá? Porque nos 7 primeiros anos da nossa vida é quando a gente realmente capta todos os padrões, por as experiências que a gente tem nessa etapa da nossa vida, na primeira infância, a gente capta esses padrões e esses padrões eles ficam grudados na gente, muitas vezes nos impedindo de viver esse máximo potencial. O que eu vou trazer para vocês hoje é um início da gente começar a ter uma abertura para realmente sentir. Porque é no corpo que está a mente, é no corpo que está as emoções, né? É no corpo que está a nossa intuição, porque é com esse corpo que a gente vive a nossa vida, que é com esse corpo que a gente se comunica também com o ambiente. Seja o ambiente, quando a gente fala ambiente, não é só o ambiente natural, mas o ambiente, por exemplo, eu vivo num ambiente da cidade, né? Esse é o ambiente onde estou. E agora eu estou aqui protegida pela minha casa, que é um outro ambiente dentro desse ambiente. E eu estou no meu corpo, que é um outro ambiente, é um outro espaço. Isso tudo se comunica o tempo inteiro, tá? O nosso corpo biológico se comunica muito por reações químicas. Tá? Então são várias substâncias que vão se comunicando, né? Vários elementos químicos para a gente respirar, para a gente sentir fome, para a gente sentir sono. Nós temos também as nossas glândulas que vão ajudando a gente a trazer hormônios. Esses hormônios estimulam a gente também. Nossa, agora eu tô com fome. Nossa, agora eu preciso dormir. Quando a gente começa a se conectar mais com esse movimento interno do nosso corpo, seja pelo movimento do corpo mesmo, tá? Como várias atividades práticas trazem. É um pouco diferente, pessoal, de pensar a atividade física para a gente emagrecer, tá? É um outro contato. Ele passa também pela imaginação, tá? A gente tem o poder, né? E isso é muito lindo dos seres humanos, de transcender a nossa realidade, porque a gente tem essa capacidade de imaginar. Eu não sei quantos de vocês já imaginaram coisas assim, tipo... Eu estou numa situação que é muito ruim e eu me imagino que eu estou numa outra situação e isso me alivia,
tá? Então, são algumas possibilidades para a gente realmente encontrar o que é que o nosso corpo está nos comunicando. Porque, gente, quando chega a dor física e quando chega uma doença, é porque o corpo já falou muito com a gente, só que a gente não escutou. A gente não teve essa capacidade, essa presença de realmente entender que estavam se passando com coisas com a gente que a gente não deu importância. Por quê? Porque a gente está dando importância para a mente. Vamos fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser o máximo, eu tenho que ser um excelente profissional, eu tenho que ser uma ótima mãe, né? E a gente esquece que o ritmo do nosso corpo é um ritmo, é um processo. Quando a gente começa a se alinhar então o funcionamento do nosso corpo biológico com as nossas emoções, porque o tempo inteiro elas estão surgindo. Ai, me falou isso, eu não gostei. Nossa, eu gostaria de tanto ter aquela coisa, mas eu não tenho. Nossa, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu tenho medo, tá? Quando eu começo a perceber essas emoções, tá? É quase como um olhar de fora. Poxa, olha ali o meu padrão, né? Toda vez que eu falo, agora eu vou desenvolver um projeto, me dá aquele medão. E aí eu recuo, tá? O medo, gente, como a angústia, como a tristeza, como a alegria, elas são emoções. Nós podemos classificá-las de favoráveis ou desfavoráveis, mas elas têm a sua potência. Então, por exemplo, a raiva. Quando eu tô no meio, né? Eu não tô nem com nenhuma raiva e nem muito raivosa. Quando eu tô ali no equilíbrio da raiva, eu tenho a possibilidade de falar, agora chega, então eu não quero mais isso e eu vou partir para isso. Eu paro de procrastinar em situações que eu sei que não me levam a nada, tá? Mas poxa vida, Roberta, como que eu faço isso? Gente, primeiro é um pouquinho por dia, tá? Você não vai resolver tudo da sua vida. Você vai resolver algumas coisas. Primeiro começando pelas coisas que são mais urgentes. Então, por exemplo, se você está com um sentimento, com uma sensação, com uma emoção de muita angústia, o que será que está angustiando? Quando você faz uma sessão de Theta Healing ou de Quantum Beam, você vai trabalhar e entender da onde vem essa angústia. Essa angústia é só agora? Ela é de uma situação específica que aconteceu na sua vida? Ou não? Ela é uma situação que aconteceu, poxa, lá na minha infância, que até hoje, quando repete esse padrão, eu plugo de novo nessa angústia, tá? Então são modos da gente não só se autoconhecer, mas também se autodesenvolver. Porque, poxa, se eu começo a sacar que toda hora que eu fico angustiada tem a ver com alguma situação que eu já vivi e que eu fico reproduzindo ela, no momento que eu quebro energeticamente, por isso que essas terapias são chamadas de terapias energéticas, né? Eu me libero disso, o meu sistema se readequa e a gente caminha mais pra frente. E não significa, gente, que eu não vou ter mais angústia, por exemplo, tá? Porque essas são emoções humanas, todos nós vamos passar por essas emoções. A história é como eu passo por essas emoções e como é a minha inteligência emocional para passar por essas emoções. Tá bom? Mas eu vou hoje trazer uma coisa muito singela, mas nessa singeleza você tem a possibilidade de começar a escutar o seu corpo, tá? Então eu te convido, eu tô sentada aqui numa cadeira, mas você pode estar sentado no chão, você pode estar em pé. O Quantum Beam é muito legal a gente fazer em pé para movimentar o corpo, tá? Eu tô sentada aqui, sentada ou em pé ou sentada no chão, vou pedir para você sentir a sua sola dos pés. Sentir esse contato com o chão, que é a base que sustenta o seu corpo. Aí as palmas das mãos, se você estiver sentada, você pode apoiar nas coxas. Se você estiver sentada no chão, apoiar nos joelhos, fazer perna de índio. E se você estiver em pé, deixa os braços soltos, tá? E aí eu convido você a fechar os seus olhos. E a trazer presença. Como que é trazer presença, pessoal? É estar no corpo, é trazer também a sua mente para estar aqui.
Você pode começar, se você nunca exercitou a presença, a perceber o movimento da respiração. Tá? O movimento mais presente na respiração é na região do diafragma. Você pode até pôr as mãos aqui. E você não precisa fazer nada, você só percebe esse movimento de expansão e relaxamento, que é um movimento natural o tempo inteiro da nossa vida. Ou você pode pôr a mão no coração e sentir também o batimento cardíaco. Quando você começa a trazer, então, essa percepção, essa presença no corpo, vamos supor que você esteja lá percebendo o movimento da sua respiração. Se você ainda aguçar mais a sua presença, você vai perceber que esse movimento está em todo o seu corpo. Pode ser que você sinta ele nos dedinhos dos pés, pode ser que você sinta ele na pontinha dos dedos das mãos. E pode ser que você não sinta. Pode ser que você sinta só na região aqui do diafragma. Tudo bem. Lembra que você está só se propondo a ter uma experiência. E agora eu vou te convidar a fazer uma respiração para liberar. Então a gente puxa o ar pelo nariz e quando soltar o ar pela boca, a gente solta a vogal A, da maneira que você quiser. Soltar a vogal A é relaxar, tirar a tensão. Porque, gente, se o copo tá cheio, não tem nada para entrar. Então a gente precisa tirar um pouco a tensão do corpo, tensão das emoções, tensão dos nossos pensamentos, para que a gente possa perceber uma outra informação. Então a gente inspira pelo nariz. É muito importante você escutar o seu próprio som. Mais 2 vezes. Inspira. Percebe que vai movimentar bem essa região. Uma região de muita tensão. A comunicação entre o nosso coração e a nossa mente passa pelo chakra da garganta. Inspirando profundo. E soltando o ar. Muito bem. Agora eu vou te convidar a deixar surgir na sua mente uma questão que aconteceu no seu dia hoje que você não considera muito positiva. Ou uma situação que aconteceu no seu dia hoje que você considera muito positiva. Trabalhar com esses 2 extremos. Então só põe essa questão, procura formular ela de uma maneira simples, né? O desafio simples e a coisa boa também, se você escolher isso, simples, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu compreendi pela manhã a entrega de uma maneira mais profunda. Ainda ficou um pouco grande, tá, pessoal? Eu compreendi hoje pela manhã a entrega num nível mais profundo. Quando eu falo isso, expresso pelas palavras que tem muita energia, isso vai reverberar no meu corpo e vai me trazer alguma emoção. Às vezes ela pode trazer alguma memória. A memória que me vem, e aí eu tô dando um exemplo, você vai fazer do seu jeito. Já tem algumas 2 semanas que eu tô trabalhando, perguntando para mim mesma como eu posso me entregar mais. Como eu posso me entregar, por exemplo, para o amor. Eu quero me entregar, mas eu ainda não sei como fazer como. Então eu vinha perguntando isso. Até que chegou num momento na semana passada que eu percebi que eu não sabia me entregar. E aí eu perguntei, o que eu tenho que fazer para me entregar para o amor? E aí hoje de manhã eu tive um sonho, várias coisas aconteceram nessas 2 semanas, depois que eu comecei nesse movimento.
E me veio realmente que essa entrega num nível mais profundo, ela não tem a ver com a outra pessoa, ela tem a ver comigo mesma. Ela tem a ver com a minha capacidade de confiar em mim. Confiar que eu posso amar. Primeiro que eu posso amar a mim mesma e depois que eu posso amar as outras pessoas. Eu estou dando um exemplo falado, pessoal, para ficar bem didático, porque eu sou professora. Mas você pode fazer da sua maneira, tá? Bom, então como veio essa questão da confiança, aí a gente pergunta mais ou menos assim pra gente mesmo mentalmente, de 0 a 10, como eu me sinto confiante? Como é essa confiança em relação à entrega para mim? E aí deixa vir um número, tá? 0 é quase eu não tenho confiança. 10 eu sou muito confiante. E eu falando para vocês, mentalmente já me veio o número 9. Ai, Roberta, mas a mente vai querer ficar falando comigo. É esse o exercício. Pode ser que nesse momento a mente te comande, mas você vai fazer hoje, você vai fazer amanhã, você vai reservar um tempo para te escutar, tá? E aí quando eu falo confiança e sinto o 9, eu sinto o meu plexo solar, tá? É uma região muito forte para mim. Geralmente é uma região que eu sinto muita dor. Hoje ela tem uma leve tensão, mas eu sinto que ela tá expandindo. Então, quando vem a parte do corpo, eu trago presença. E fechando os olhos aqui, pessoal, já veio para mim uma grande luz amarela. E aí, o que eu faço? Eu mergulho nessa luz amarela não querendo encontrar nada, pessoal. Eu só tô experienciando a minha confiança, como eu poderia estar experienciando o meu medo, tá? E a partir daí, por exemplo, na técnica do Quantum Beam, a gente vai desenvolvendo, né, para trazer realmente de onde vem esse medo, o que está por baixo desse medo, mas aí é uma sessão completa. Mas essa ferramenta, pessoal, é para você começar a identificar. Veja que a minha mente não está desligada, tá? Ela está formulando uma questão. Então, o meu cognitivo, ele é muito importante. Porém, o tempo inteiro eu estou fazendo esse trânsito entre o que eu sinto e entre o que eu penso, mas não porque eu fico lá pensando e matutando, que eu deixo surgir na minha intuição. Eu te convido, então, a treinar isso um pouquinho, tá? Às vezes acontece coisas que você fica assim, super engatilhado, né? Tira um tempinho para você, 5 minutos por dia, gente, marca no relógio do celular, tá? E com certeza você vai começar a se descobrir um pouco mais profundamente. E aí nessa descoberta você vai descobrir um pouquinho os seus padrões. É isso que essas terapias energéticas trabalham com a gente de uma maneira maravilhosa. Namastê.